Olá pessoal, vamos agora para a nossa 40ª aula. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou lecionando as aulas para o 7º ano. Gostaria de iniciar essa teleaula lembrando a todos vocês da importância de vocês, os estudantes que estão aí conseguindo acessar o aplicativo do Google Classroom, vocês têm que sempre se lembrar de registrar a presença de vocês, Então, o pessoal da equipe tem sempre pedido para a gente reforçar esse recado, Então, ao entrar no Google Classroom, vai no link de presença e aciona o link para poder confirmar a sua presença para ficar registrado no sistema, certo? Lembrando também que aos estudantes que estão sem acesso ao aplicativo, vocês poderão entregar as suas atividades na escola, Então, vocês têm que verificar com a equipe pedagógica qual que é o melhor dia, o melhor horário para vocês estarem indo retirar as atividades impressas e levar, retornar essas atividades para que os professores possam corrigir, e fazer o lançamento das notas no registro de classe online. Ok, pessoal? Então, vamos para a nossa aulinha de hoje, Hoje a gente vai aprender sobre um gênero discursivo diferente do que vínhamos trabalhando até aqui, que é o relato pessoal, certo? Então, peguem aí o bloco de notas, o caderno, os locais onde vocês estão fazendo as anotações de vocês, lápis, borracha, caneta, enfim, os materiais, e vamos começar a nossa aula, certo? Então, na aula passada, a gente trabalhou uma revisão de gêneros discursivos e literários que já tínhamos trabalhado, como o conto, a tirinha, a resenha, a notícia, a reportagem, e fizemos uma breve análise ali de ortografia. Certo? Hoje a gente vai trabalhar o relato pessoal, que é um gênero novo para muitos de vocês. Então, com relação às características do relato pessoal, a gente tem aqui que é uma tipologia narrativa, geralmente escrito em primeira pessoa, Então, eu se refere à minha pessoa, primeira pessoa do singular. Por isso que a narrativa é feita em primeira pessoa, geralmente. São experiências pessoais, como o próprio nome do gênero discursivo indica, relato pessoal. Então, trata-se de experiências pessoais. Os verbos podem estar tanto no tempo presente como no pretérito, no passado. Pode ser o pretérito perfeito, o imperfeito, que se refere ao passado. Geralmente, nos relatos pessoais, há uma descrição do tempo em que os fatos estão acontecendo ou aconteceram, o espaço, o local, o ambiente onde eles acontecem, quais são as pessoas envolvidas, os personagens ali que fizeram parte desse relato pessoal. Geralmente, pode ser que haja diálogos, a presença do discurso direto, da fala das pessoas envolvidas na situação ou não, pode não haver, pode haver só a fala indireta, o discurso indireto da pessoa que está fazendo o relato. Geralmente apresenta fatos marcantes da vida da pessoa, e alguns exemplos de relato pessoal a gente pode ter nos diários, nos boletins de ocorrência, nos blogs, num livro autobiográfico, auto significa a mim mesmo, bio, vida e gráfico, grafia. Então, autobiográfico, a escrita, a grafia da minha vida, da minha experiência pessoal, que podem ser memórias, podem ser textos literários, ou pode ser uma autobiografia no modelo jornalístico, certo? Então, a gente vai ver um pouquinho disso ao longo dessa aula. E, como um exemplo aqui, fica a dica de repente, vocês, se puderem pesquisar o Dom Quixote de La Mancha, porque o Dom Quixote de La Mancha é um modelo de relato pessoal. Então, mais características aqui do relato pessoal para a gente se apropriar melhor, Aqui é um slide que tem um pouco mais de objetividade na explicação das características. Então, vejam bem, o relato pessoal normalmente é datado. Então, vem a data em que os fatos aconteceram. Os registros são ordenados por ordem cronológica de ocorrência. Então, cronológica, se aconteceu de manhã, depois de tarde, depois à noite, ou se começou ali por volta das 19 horas, daí 20h30 aconteceu isso, 21 horas aquilo, sei lá, 23 horas terminou, teve o desfecho, enfim.
existe uma linearidade cronológica, geralmente, dos fatos, certo? Pode ou não ser dirigido a alguém, né? Pode ter ali a intencionalidade de que o relato seja dirigido a um interlocutor ou não, né? Num diário pessoal, muitas vezes as pessoas escrevem para si mesmas, porque elas querem desabafar, né? Querem ali registrar os momentos vividos, algumas coisas que foram importantes, né? Até para tentar compreender melhor, e às vezes não tem a intenção de que alguém leia, então não é dirigido para ninguém, né? Não existe ali a intencionalidade de escrever para um interlocutor além do próprio autor. Também no relato pessoal, o autor se dirige ao diário como a um confidente, no caso específico do diário. O diário ele serve como uma espécie de confidente para quem a pessoa conta, né? Tudo o que aconteceu, as angústias ou os momentos alegres, os momentos felizes ali, né? Sendo frequente a utilização, por exemplo, querido diário, ou até a criação de um nome para o saudar. Né? Então, ali o diário acaba adquirindo um status de personificação, muitas vezes, né? Quando as pessoas têm esse hábito de realmente relatar ali todas as suas experiências ou as mais importantes num diário. Então, o diário é um dos elementos que pode constituir um exemplo de relato pessoal. Né? A gente viu que há outros ali, como o blog, como os boletins de ocorrência, né, como o texto autobiográfico, né, e é um pouquinho disso que a gente vai ver agora mais pormenorizadamente. Então, vejam aqui um relato, né, de uma pessoa que, provavelmente um familiar de alguém desaparecido, né, então aqui essa pessoa desapareceu na cidade de São Paulo, né, e ali já no subtítulo tem ali compartilhe nas redes sociais, né, vejam que esse é um modelo de boletim de ocorrência, ele traz ali a palavra desaparecida, bem com letras garrafais, né, em destaque, em caixa alta, né, são letras que estão em negrito, né, até a cor que foi escolhida para grafar essas letras, né, a cor vermelha para chamar a atenção. Né, então a gente tem ali uma criança desaparecida, é um fato real, né, se refere ao relato pessoal de alguém que está angustiado, que está pedindo ajuda, né. Então, não somente a pessoa fez o boletim de ocorrência, como também divulgou, publicou aí nas redes sociais, né, para ver se alguém pode ter alguma notícia, certo? Aqui a gente tem um relato pessoal em blog, um modelo para vocês observarem, olha lá. Então, o relato pessoal diz assim: meu nome é Jean, eu vou falar um pouco da minha vida, eu ajudo o meu pai a cortar lenha. Ele escreveu, eu ajudo a minha pai a cortar lenha, eu tenho 9 anos e fui mordido por um cachorro. Quando eu crescer, quero ser goleiro. Quero ter uma esposa e ter filhos. Eu moro em Santa Cecília. Gosto dos animais e das plantas. Gosto da minha professora, ela explica bem. Gosto de ler e de estudar. Então, observe ali que é um relato pessoal de um menino de 9 anos. Existem, claro, algumas questões ali de pontuação para rever, né? O pronome feminino está sendo utilizado no lugar do pronome masculino ali, ao invés de meu pai, né? Ele colocou eu ajudo a minha pai, né? Então eu mantive a originalidade da escrita, né, de um garoto de 9 anos, quando ele faz esse relato pessoal em um blog, né, um site da internet para divulgar, para se apresentar, né, divulgar quem ele é, né, e um pouquinho da história dele. Ele fez ali um texto curtinho, digamos que autobiográfico, certo? Então, é um relato pessoal, né, num modelo de blog aqui. Então, o relato, ele é um gênero discursivo, né, como a gente já comentou. Ele faz parte do domínio social da comunicação, pode ser oral ou escrito. Ele parte do princípio de que há um emissor e um interlocutor, né? Então, via de regra, né, pessoal, não é todas as vezes que pressupõe a presença de um interlocutor, certo? Porque no diário a gente viu que nem sempre as pessoas escrevem com a intenção de que haja alguém que vá ali ler, né, e com a intencionalidade de que tenha esse interlocutor para fazer a leitura. Então, aqui existe com certeza um emissor, que é a pessoa que está escrevendo, né, esse relato pessoal, né, e o interlocutor pode ser que tenha intencionalidade prévia já por parte do autor e pode ser que não, certo? Então, não é uma regra geral essa. Nesse gênero, relatamos, basicamente, experiências vividas no passado
que pode ser ontem, mês passado ou há 3 anos, contanto que seja no passado. Para isso, os verbos devem ser empregados no pretérito, né, quando as referências se referem ao passado. Né? Se são situações que aconteceram, por exemplo, no tempo presente, também é possível que haja relatos pessoais com os verbos utilizados no tempo presente. Vamos fazer um teste para ver se vocês estão conseguindo estabelecer as relações conceituais, né, do relato pessoal do que estamos discutindo nessa aula. Assinale a alternativa correta. Questão 1. Os relatos pessoais são narrados em... Primeira alternativa. Primeira pessoa, pois se referem aos acontecimentos ocorridos com o autor do relato. Segunda alternativa. Terceira pessoa, pois se referem a acontecimentos ocorridos com outra pessoa, não o próprio autor. Um tempo para vocês pensarem. Então, olha lá, quem assinalou a primeira proposta, né, a primeira afirmativa, acertou. Né, os relatos pessoais são narrados em primeira pessoa, pois se referem aos acontecimentos ocorridos com o autor do relato, certo? Mais uma questão aqui, galera. Olha lá, questão 2. Dentre os relatos pessoais, podem ser considerados, primeira proposta, autobiografia, segunda proposta, biografia. Então, qual dessas duas alternativas compõem as características de um relato pessoal? Um tempo para vocês assinalarem a correta.
marcou a primeira proposta, né, uma autobiografia, né, ou seja, a grafia da vida, né, de uma pessoa, né, que escreve sobre si próprio, é um modelo, né, que compõe aí as características de um relato pessoal. Já a biografia não poderia ser, né, pessoal? Vocês já viram que biografia se refere à vida de outra pessoa. Então, aí é narrada em terceira pessoa e não em primeira pessoa, certo? Posso fazer a biografia do meu cantor preferido, do meu ator preferido, enfim. Conto a história da vida dele e faço a biografia. Agora, se eu vou fazer um relato pessoal, eu vou tratar, então, nesse caso, da minha vida. Então, eu vou fazer uma autobiografia, certo? A escrita da minha vida. Muito bem? Vamos agora ler um modelo de diário, tá? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que é bem interessante esse diário. Então, olha lá o título. Diário de uma favelada. Carolina Maria de Jesus, personagem principal, morava na favela do Canindé, em São Paulo. Em seu diário, relatou a vida miserável e a pobreza. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo? Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Né? Então, ali tem Jesus, que é o sobrenome da autora, né, desse diário. Foi publicado em 2007, né, páginas 45 e 46. Observem até os detalhes como a gente faz a citação de um discurso direto, né, da fala de outra pessoa. Nesse caso, a fala da Carolina Maria de Jesus. Então, a gente tem que utilizar ali os parênteses no final da citação, né, o nome da pessoa que escreveu, no caso, o nome da autora, a gente coloca pelo último nome, né, pelo último sobrenome, e tudo com letra maiúscula. Na sequência, o ano de publicação e, na sequência, as páginas onde estão publicadas aí. Né? Então, esse é um fragmento, é um pedaço, né, um trecho de um texto que se chama Diário de uma Favelada. Né? Também percebam que esse discurso direto, esse fragmento, né, essa citação, ela veio entre aspas. Né? Então, as aspas também são utilizadas para marcar o discurso direto da fala de alguém, certo? Então, vamos fazer um quiz agora, né? Uma questão com alternativas aqui para vocês marcarem. Questão de múltipla escolha. Então, número 1. Escolha uma frase do texto Diário de uma Favelada que revele se tratar de um texto autobiográfico. Então, dentre as alternativas que estão aqui, A, B, C, D, vocês vão verificar qual dessas frases deixa claro que essa frase pertence a um diário, né? que se trata de um texto autobiográfico. Tá? Um tempo para vocês pensarem.
Então, olha lá, galera, quem marcou um X na letra D acertou essa questão, né? Então, a frase que deixa claro que se trata de um texto autobiográfico, né, é aquela que diz, o meu corpo deixou de pesar. Né? Então, essa frase, o meu, se refere a um eu, que é a primeira pessoa, né? Fica claro aqui que se trata de um relato aí pessoal, né? Nesse caso, um diário, um texto, portanto, autobiográfico, certo? Vamos para mais uma questão, questão 2 agora. Qual das frases abaixo do texto Diário de uma Favelada não traz os verbos no tempo passado, pretérito perfeito? Então, observe que está em negrito, né, a palavra não, né? Qual das frases não traz os verbos no passado? Então, vocês vão analisar lá. Alternativa A, Carolina morava na favela do Canindé. B, em seu diário relatou a vida miserável. C, diário de uma favelada. Ou D, que efeito surpreendente faz a comida? Tentem verificar ali, então, qual que não traz os verbos no passado. Um tempo para vocês fazerem esse exercício. Então, olha lá, pessoal, quem marcou a letra D, né, na frase que efeito surpreendente faz a comida, a gente tem aí, né, que os verbos, o verbo, na verdade, só tem um verbo, né, ele está no presente, que é o verbo fazer. Né, então, que efeito surpreendente faz a comida. Os verbos aqui não estão no passado, certo? Mais um modelo aqui de exercício para a gente pensar. Então, vamos ler aqui esse fragmento. Maurício de Souza, o mestre. Maurício de Souza nasceu na cidade de Santa Isabel em 1935. Enquanto estudava, trabalhou em diversos meios de comunicação, mas seu sonho sempre foi se dedicar ao desenho profissionalmente. Uma questão para vocês a partir disso.
Qual é a diferença entre biografia e autobiografia? Será que o texto que a gente acabou de ler do Maurício de Souza é uma biografia ou é uma autobiografia? Então, um tempo para vocês responder a mais essa questão.
Então, galera, vamos retomar um pouquinho aqui, né, essa biografia do Maurício de Souza. Vocês sabem que o Maurício de Souza é o criador da Mônica e do Cebolinha, né, escreveu aí inúmeras histórias em quadrinhos, né, as histórias são lidas aí por todos os brasileiros, né, vocês provavelmente conhecem, né, as histórias criadas pelo Maurício de Souza desde criança. Então está aqui, né, uma breve biografia dele. Então, bio, vida, grafia, escrita, né, então escrita da vida do autor, nesse caso do Maurício de Souza. Né, então vocês observem ali que existem vários verbos, né, os verbos estão no tempo pretérito perfeito, né, no passado. Então, começando ali na primeira frase ali, né, da biografia, tem lá, Maurício de Souza nasceu na cidade de Santa Isabel. Então, nasceu está no passado, né? Ele nasceu, né? Ele quem? Maurício de Souza, em 1935. Né? Geralmente, na biografia, o pessoal que vai escrever uma biografia, os autores trazem ali a data de nascimento, né, daquela pessoa a quem eles estão se referindo. Enquanto estudava, trabalhou em diversos meios de comunicação. Então, estudava está no pretérito imperfeito. Quem estudava? Ele, o Maurício de Souza. Né? A gente tem aqui um sujeito implícito, que eu sei que se refere ao Maurício de Souza, porque já foi referenciado no início dessa biografia, no início desse texto. Certo? Trabalhou em diversos meios de comunicação. Trabalhou agora, está no pretérito perfeito, né, que é aquele passado que já aconteceu. Né? Quem trabalhou? Ele, o Maurício de Souza. De novo, a gente tem ali, né, fazendo referência a um sujeito que já está explicitado no início do texto. Que mais que diz ali? Mas seu sonho sempre foi se dedicar ao desenho profissionalmente. Então, seu sonho sempre foi. Né? Esse foi aqui é o verbo ser no passado. Né? Eu fui, tu foste, ele foi. Nesse caso, esse ele se refere ao sonho. Né? Então, só para a gente fazer uma breve retomada aí dos verbos, né, que no caso dessa biografia foram utilizados aí no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito, como a gente viu. Certo? Então, é um recorte da vida dele, né? Lógico que tem muito mais para contar, mas na biografia você tem que ser bem sintético, você tem que trazer uma síntese, um resumo breve dos fatos importantes da vida daquela pessoa, porque às vezes o texto não pode ser muito longo, muito extenso para o leitor, né? Dependendo do meio de comunicação onde será publicado. Certo? Vamos ver agora, então, quem que conseguiu acertar essa questão. Né? A resposta é aproximada, vocês podem ter escrito aí de outra forma, né? Isso não significa que de repente tenham errado, certo? Então, a diferença entre biografia e autobiografia, eu trouxe aqui bem os aspectos morfológicos da palavra bem esmiuçados para vocês, né, então, se lembrarem. Então, auto refere-se a eu mesmo ou eu mesma, né? Eu mesmo, se for masculino, eu mesma, se for feminino. Bio significa vida. Grafia, escrita. Então, quando faço minha autobiografia, escrevo um relato pessoal sobre a minha vida pessoal, certo? E biografia é o relato da vida de alguém, né? Um fragmento de coisas importantes, de fatos marcantes na vida de outra pessoa, ok? Uma proposta para vocês agora fazerem uma autobiografia. Né? Então, vocês podem pensar aí quais foram os fatos marcantes da existência de vocês, né? Não precisa ter muita coisa escrita, né? Para não ficar muito extenso, acho que em torno de 15 a 20 linhas aí fica bom, certo? E vocês podem começar seguindo aquela linearidade histórica, né? Aquela cronologia, por exemplo, começando pela data de nascimento, né? Coloquem ali o dia, o mês, o ano que vocês nasceram, e a partir disso os fatos marcantes até hoje. Certo? Vocês vão ter que pensar bem para fazer a síntese, né? O resumo, tem que ser um relato breve ali de acontecimentos que vocês consideraram importantes, ok? Tendo em vista que aí de 15 a 20 linhas não dá para escrever muita coisa, certo, pessoal? Então, fica aí essa proposta para vocês fazerem, ok? Vamos dar um tempo para essa atividade.
Então, galera, vocês nesse momento fizeram aí um treinamento, né, com a escrita, né, então estamos aí vendo as características, né, que compõem o gênero discursivo autobiografia, né, então quem aí fez um relato pessoal tratando da própria vida, dos fatos mais marcantes, né, que de repente colocou lá, né, desde o momento em que nasceu, a data, né, e de repente os momentos que mais foram importantes para vocês, está dentro, né, do que foi solicitado, certo? Então aprenderam a fazer aí um relato pessoal com as características de uma autobiografia, ok? Então vamos ver aqui um breve resumo, né, do que estudamos hoje. Então hoje a gente viu aí algumas das características do relato pessoal, né, na aula que vem a gente ainda vai continuar discutindo esse gênero discursivo, que ele é um pouco mais abrangente. Hoje especificamente, né, ou digamos assim com mais prioridade, estudamos as características da biografia e da autobiografia, né? Então eu agradeço aí imensamente a participação de todos vocês nessa aula, né? Reforço a importância de os alunos que estão aí acessando os aplicativos do Classroom, né? Que não se esqueçam de clicar no link de presença para validar a presença de vocês, né? Lembrando que oficialmente fica registrada essa presença no sistema da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, certo? E os alunos que estão assistindo às aulas pela TV, que realizem as atividades, né, e organizem aí um tempo, vejam como que a equipe pedagógica e diretiva das escolas de vocês está fazendo aí um cronograma de entrega das atividades, né, e de recolhimento dessas atividades, né? Então vocês têm que ir até a escola no horário pré-fixado, no cronograma, no agendamento que o pedagogo fez, para vocês irem, né, para evitar as aglomerações. Então não é assim, eu posso ir à tarde, aí eu chego lá às 13 horas e várias pessoas resolveram ir às 13 horas e acaba acontecendo filas e aglomerações de pessoas, né? Então não é para fazer dessa forma. Então provavelmente tem aí um cronograma, né, que a equipe vai organizar e vai repassar para vocês, certo? Então procurem seguir esse cronograma para evitar a aglomeração de pessoas, né? Vão até a escola, peguem as atividades impressas, realizem em casa e depois as devolvam para que os professores possam efetuar as correções, né? Cada escola está se organizando de um jeito, então vocês têm que ver aí como que vocês vão fazer para se informar, né, para realizar as atividades e entregar, porque os professores também têm prazos para cumprir com fechamento de notas e tudo mais. Ok, pessoal? Então, aqui estão as referências, né, utilizadas para essa aula. Agradeço aí imensamente a participação de todos e fiquem em casa se puderem.